Bom dia, episódio 8 do podcast Ciência Organizacional, onde eu falo de ciência, método e zero achismo aplicado a empresas. Meu nome é Eduardo Valneide, eu sou fundador da Level e também consultor organizacional desde 2014, exatamente, não estou enganado não. Bom, o tema de hoje, simples, como eu sei se devo demitir um sócio ou um diretor de confiança da minha empresa. De novo, é um tema mais para empresas já mais maduras, não para empresas muito pequenas. Até pode ser, empresas que têm sócios menores, mas funciona melhor para empresas maduras. Tá? O ponto fundamental aqui pode ser começar com a pergunta bem direta. Assim. Na tua empresa, alguém da camada de sócios, de direção, que você sabe, não que você desconfia, tá? Mas que você sabe que não está entregando o que o cargo exige? É uma pergunta muito sincera. E tem que ser um sócio que participa. Tá? Se for um sócio só investidor, isso não entra, obviamente, em análise aqui. E o que está nesse estado há mais de 18 meses, não entregando, já teve a conversa franca com essa pessoa ou não? Se você, de fato, tem essa pessoa e não teve essa conversa franca, você está no caso que eu vou discutir hoje. E se você acha que o problema é só com essa pessoa, eu vou deixar muito claro que o problema maior é com a empresa inteira. Porque esse silêncio sistêmico, digamos assim, de cima, é o que deteriora a confiança de baixo. Isso em qualquer situação, provado por os mais diversos estudos já feitos, inclusive da Gallup, que eu sempre cito que é o estudo maior referência em termos de poder da liderança no liderado. E ninguém vai te falar isso na cara. Então eu estou te falando isso aqui na cara, 0800, num podcast que você está ouvindo agora. Não sei que horas são para você, mas que você aproveite. Perfeito? Vale dar um contexto aqui, que é o seguinte. Primeiro, o Jacques ele sempre colocava algo que é extremamente aplicável, que o trabalho gerencial, gerencial aqui entenda como gerir, tá? Não é o gerente, é gerir algo, gerir pessoas, gerir processos. Ele exige que o gestor avalie a capacidade e o desempenho do subordinado. E a partir daí tome a decisão correspondente. Adiar a decisão indefinidamente é, segundo o próprio Jacques, uma falha de gestão clara e não uma bondade. Então, o meu subordinado não está rendendo bem, depois eu falo com ele, eu deixo ele ter um tempo mais para ele experimentar, ver o que está acontecendo no cargo, às vezes ele não está bem hoje. Beleza, mas isso não é bondade, isso é uma falha de gestão. Ele pode não estar bem, mas o gestor tem que ter controle sobre o que está acontecendo. E aí tem um padrão muito observado, principalmente em empresa familiar, que a transição ali entre a primeira e a segunda geração ela é bloqueada geralmente por figuras de velha guarda que ocupam um cargo sem entregar. Então é quase um símbolo, quase uma estátua. Esse é um fenômeno que não estou falando da minha cabeça não, tá? Tem um estudo da Cambridge Family Enterprise Group que fala justamente disso. Você pode depois procurar, eu não lembro qual é, mas procura aí, padrão de empresa familiar, Cambridge Family Enterprise Group, eu acho que foi assim que eu pesquisei, você vai conseguir encontrar. Tá? Tem outro estudo também, de 98, eu não me lembro o nome aqui agora, que fala da capacidade cognitiva geral e desempenho passado na função similar atual serem os preditores mais robustos da capacidade atual. Então, lealdade, tempo de casa, proximidade pessoal não aparecem como preditores significativos de desempenho. E sim o rendimento de fato e a capacidade cognitiva de fato de desempenhar uma função similar. Então, por vezes a questão e aí entra muito, né, a questão da honra, uma pessoa que ocupa um cargo honorífico, eu entendo o papel disso, mas pode ser também uma questão mais problemática. Ele pode ocupar um cargo honorífico sem estar lá dentro, só por honra mesmo, simbólico. Mas quando uma pessoa está dentro da estrutura, ela tem que entregar, e essa entrega ela tem que estar acima, ou estar mais associada à capacidade do que de fato a fatores, digamos, mais emocionais, sociais. Então, esse episódio aqui, ele fala sobre diretor, sócio,
que parou de entregar e não sobre uma crise pontual. Isso é importante divergir, porque às vezes você vai falar assim, não, então eu entendi o que está acontecendo com o cara aqui do sócio da minha empresa, é que ele parou de entregar mês passado e está travado até hoje, então eu vou demitir o cara. Não é assim, tem que ser algo sustentável por um longo prazo. Tá? Geralmente, essa verificação tem que, para ser segura, tem que se dar por mais de 12 meses. Fala assim, de fato, isso aqui não é algo pontual, isso aqui é uma falha intrínseca, não uma falha corriqueira. Então, se liga nisso que é importante para você partir, ir comigo no raciocínio agora, levando em consideração isso. Não estou falando de sócios que não estão rendendo pontualmente, ou de diretores que não estão rendendo pontualmente, e sim de uma continuidade de baixo rendimento. E aí, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero conversar aqui: confusão entre lealdade pessoal e contrato organizacional. Geralmente, o founder ele vê a relação com o sócio antigo ou o diretor histórico como uma relação pessoal. E por vezes aí entra o laço de família ou laço de amizade, que, óbvio, são importantes e que geralmente vieram antes da empresa e, portanto, são mais importantes que a relação empresarial. E aí a pessoa lembra de quando estavam juntos, começando, da dificuldade que tiveram no início, e de fato isso é muito válido. Tá? É real, tem que ser honrado, mas honrar a lealdade pessoal não é o mesmo que manter alguém no cargo onde a pessoa não entrega. Você pode honrar e não se prejudicar por honrar. Você pode honrar e não ter que pagar um preço pela honra. E às vezes um preço muito caro. São dois problemas diferentes e o erro é tratá-los como a mesma coisa. Honrar a lealdade pessoal pode significar, por exemplo, uma oferta de saída digna, um pacote financeiro generoso para a pessoa deixar o cargo, uma transação comunicada com respeito e antecipação, a manutenção da relação pessoal fora da empresa, um papel de consultor pontual, se de fato fizer sentido para a pessoa muito boa num aspecto só, mas para gerenciar não rola. Tudo isso é possível mantendo a honra e realmente desligando a pessoa. Manter alguém no cargo por lealdade é justamente o oposto da honra. É difícil pensar nisso, né? É que você transfere o custo da decisão difícil para a empresa inteira. Então você desonra a empresa inteira para honrar uma relação. Pô, a frase ficou boa, hein? Você desonra a empresa inteira para honrar uma relação. Então, de fato, você não está honrando a si mesmo. E nem a história de todo mundo que está lá dentro. O time, ele vê que o cargo sem entrega é tolerado. E as pessoas percebem que mérito não é critério. Se mérito não é critério, todo mundo que está ali, novo sênior, digamos assim, rejeitam as ofertas porque sabem que tem intocável no organograma. Então, eu vou subir de cargo para quê? Então, aí começa uma... Primeira coisa que eu posso falar, né? Começar uma fuga de cérebros interessante. Pessoas muito boas começam a falar assim, aqui não tem mais para onde ir. Eu já passei por isso. Quando eu era CLT, já cheguei em situações que eu falava, aqui não tem mais para onde ir, eu tenho que sair. E eu saí. E que bom que eu saí. Então, o sócio antigo é tratado bem na superfície, mas a estrutura da empresa ela é tratada mal na face, na cara, e ela paga o preço alto por isso. Tá? Então, o que fica dessa parte da lealdade, que é um ponto muito importante, é que lealdade pessoal você honra fora do cargo. Do cargo, não da empresa. Dentro do cargo, o critério é entrega. Se eu confundo os dois, eu tenho um erro mais comum de um founder, principalmente brasileiro, que tem muita questão do relacionamento em voga, que está acima dos 50 anos. É um erro afetivo, sim, mas as consequências são mais técnicas do que afetivas e a empresa paga em produtividade, retenção, valor de venda e aí o buraco é o limite, digamos assim. O núcleo da Terra é o limite, não o céu. Então, esse é o primeiro ponto importante para se levar em consideração. Você está de fato honrando a pessoa ou honrando a empresa e a sua história? E você consegue honrar os dois. Outro ponto, os sinais de que o adiamento já passou do ponto. Isso aqui é um ponto que eu queria falar também. Que você já adiou demais a demissão, a pessoa está lá fazendo hora extra, digamos assim. Para mim, tem 5 sinais que indicam isso claramente. Tá? Se você encontrar 3 ou mais, já é um sinal de alerta importante. Primeiro, você está corrigindo o trabalho dessa pessoa pessoalmente. Você se encarrega de corrigir e tapar o buraco dessa pessoa.
Então tem decisão importante, você tem que ir lá resolver, tem que ir lá checar, tem que ir lá bater informação. Então, na verdade, a entrega não está acontecendo. Você está compensando essa entrega num custo que você não vê, mas é um custo que você vai pagar esse preço hora ou outra. Primeiro sinal. Segundo sinal, outros gestores te procuram, que subordinados a ele, ao invés de irem nessa pessoa. Então, quando o time começa a pegar uma instrução informal contigo, ao invés de ir no outro sócio ou diretor, que deveria ser a pessoa procurada, é sinal que tem boi na linha. Então o cargo está lá ocupado, mas está vazio funcionalmente, em outras palavras. O organograma está lá, desenhado, mas ele não é respeitado. E o organograma desenhado não respeitado é sinal claro de problema na estrutura da empresa. Terceiro sinal, você tem reunião com essa pessoa e sempre sai frustrado. Sistematicamente, tá? Não estou falando de pontualmente você pode sair frustrado, um dia ou outro, tudo bem, mas o assunto não avança, a decisão não sai, as ações que teriam que acontecer não acontecem e você sempre sai pensando assim, putz, eu preciso resolver isso depois. Só que esse depois, o problema é que ele não chega, é um depois infinito, entende? É um depois de, a gente se vê qualquer dia desse. Mesma linha. Quarto sinal, gente boa, novata, percebeu que tem um problema ali. Então, quando entra um novato bom, ele começa a farejar onde estão os buracos. Então, entrou uma pessoa nova e já comentou, ou de maneira direta contigo, ou deu um toque, ou deixou entender que viu um problema com essa pessoa, com esse diretor, com esse sócio. E aí, se ele viu o problema e está visível, quer dizer que na empresa isso também já está visível. Porque tem gente ali também há mais tempo que já entendeu a dinâmica. E às vezes isso está tão velado, não é falado, mas é sentido o tempo todo. Quinto sinal, quinto e último, né? Você adia conversa franca por mais de 6 meses com essa pessoa. Você não quer ter um papo cara a cara. Toda vez que você pensa em ter essa conversa, você encontra uma razão para adiar. Ou é festa de fim de ano, sei lá, é feriado, ou ela está passando por um período difícil, ou tem um projeto importante na mente, você tem que dar atenção para o projeto, enfim, sempre tem uma desculpa. Quando esse adiamento passa de 6 meses, o motivo verdadeiro não é circunstancial, é medo. E esse medo da conversa não desaparece com o tempo, ele só piora. Porque se você não conversa com 6 meses, quando você for conversar com 1 ano, meu amigo, o buraco vai ser muito mais embaixo. Entende? Então, se 3 desses 5 sinais que eu falei estão presentes, você não tem mais o luxo de pensar se vai agir ou não. Você tem que agir. Tá? Ou melhor, você já está agindo. Só que você está agindo por desagir. Você está agindo por omissão, agindo errado. Toda semana que você adia uma decisão de manter o status dessa pessoa, só para manter o status, a organização ela morre um pouco mais, deteriora um pouco mais. E esse preço você vai ter que pagar uma hora ou outra. E essa conta vai chegar. E costuma chegar com juros, né? Que é um BO. E o terceiro ponto que eu ia falar aqui, que é um ponto importante, que é o custo de adiar. Tem a ver com isso. Quando a conta chega, né? E por que ele sempre é maior do que ele parece? O founder pensa assim, se eu adiar 6 meses, eu consigo bancar o salário por 6 meses, evito a conversa com a pessoa. A matemática é ótima, você vai evitar um conflito, beleza, um momento de indisposição. Mas o cálculo está errado porque ele ignora que tem 4 custos invisíveis, pelo menos, nessa jogada. Primeiro é o custo da indecisão. Cada decisão que você não toma, alguém compensa. E mal. Então, vai ter entrega pior, mais lenta, as tarefas vão ficar sem dono, enfim, é um caos que começa a se gerar. Segundo, custo da gente boa que sai. Sempre vai ter um profissional que vai começar a perceber e vai falar assim, não dá para ficar, aquilo que eu falei antes, não dá para ficar, eu tenho um teto aqui e vou sair. E aí você perde talvez a pessoa que seria ideal para poder ocupar aquele cargo, por demorar demais. E vai ter que buscar recrutamento e seleção para fazer de novo, vai ter que me contratar para isso, né? Ou outra empresa, mas me contrata que é melhor. E você vai ficar nesse ciclo infinito. Espero que você não tenha que contratar, tá? Sendo bem sincero. Terceiro custo é o custo de contrato implícito quebrado. O time
inteiro olha que você tem um critério diferente para essa pessoa. Então, peraí. Se esse cargo de diretor, que é um cargo importante, pode ser ocupado sem uma entrega real, o mérito já era. Então você não pode nem citar meritocracia na tua empresa, você esquece esse papo. Tá? E, consequentemente, o engajamento e o clima organizacional vão despencar por um motivo que nunca vai aparecer na reunião. Que ninguém vai ter coragem de falar. Óbvio que ninguém é louco de falar da direção na reunião, mas o motivo está lá. Entende? E o último é o custo de oportunidade do cargo. Você tem um profissional excelente que poderia ocupar a posição, e tem um pouco a ver com a parte anterior da gente boa, tá? E a pessoa, ela não fica porque ela sabe que a posição não está aberta, ou você recebe um currículo muito bom e fala assim, nossa, a pessoa seria ideal para esse cargo aqui, e não consegue tirar na hora, a pessoa arruma outro lugar, e aí você vai sempre postergando. Então, um exemplo aqui, se uma empresa que fatura 30 milhões, tem um diretor que não entrega 18 meses, vamos fazer uma conta bem aproximada, tá? Por favor, porque depende do mercado, depende do estado, depende de vários fatores. Salário direto da pessoa, decisão piorada, saída de profissional bom, valor da posição não ocupada, tudo isso somado, você vai ter entre 1 e 3 milhões em 18 meses, jogando por baixo. Tá? Não tem planilha que conta isso, mas está em todo lugar. É um custo dissipado, é um custo, como é que eu posso falar? Difuso. Ele não está materializado num ponto, mas ele está difuso. Você não consegue enxergar de fato, mas ele está lá. Então, o cálculo correto aqui não é o que custa você demitir a pessoa, é o que custa não demitir. E quase sempre o segundo é muito maior. Só que o primeiro, que é difuso pra caramba, você vai pagar com uma parte emocional também, ou uma decisão que é um pouco mais difícil. E se você não paga esse custo emocional, você paga outro custo sem perceber que essa conta financeira vai sendo aberta há muitos anos. E o responsável por essa conta estar aberta é você mesmo que não tomou a decisão na hora certa. Então, esse é o ponto para você pensar mais. Agora, fazendo um pouco advogado do diabo, né? O que você pode falar para mim? Falar assim, cara, meu Eduardo, essa pessoa tem família, eu tenho uma história com ela, já é pessoa de mais idade, pensando aqui num sócio mais sênior, não vai se realocar. Se eu demito agora, eu estou sendo uma pessoa muito desumana. Eu não estou respeitando essa pessoa de fato. Vamos lá. Minha visão. Humanamente, é legítima a sua visão. Faz sentido. E é exatamente por isso que a saída ela importa tanto quanto a decisão. Você pode compensar com um pacote financeiro, com uma transição longa, com uma ajuda de realocação incluída, com a manutenção do relacionamento pessoal, com uma participação nos lucros de maneira perene. Então, tudo isso é possível, tá? Mas nada justifica você manter a pessoa no cargo somente por pena. Pena é o pior sentimento que você pode ter. Para você, para a pessoa, todo mundo perde, tá? E aí, fala minha agora, tá? Aberto aqui. Pensamento totalmente meu. Tem uma diferença entre demitir desumanamente e manter por compaixão. O segundo, ele parece mais gentil e é mais cruel no médio prazo, né? Porque você vai estar privando a pessoa da chance de fazer uma outra coisa onde ela pode entregar de fato alguma coisa para a vida, privando o seu time de ter um líder funcional bom que faça a empresa crescer, privando digamos, do alívio, do refresco de não estar carregando duas funções ao invés de uma, que é a sua, e privando a tua empresa de não ter lucro, né? Que é uma coisa absurda. A compaixão mal aplicada, ela destrói 3, 4, 5 relações ao mesmo tempo. A sua com a pessoa, que você tem pena dela, a sua com a empresa e a da pessoa com ela mesma, porque ela vai estar se colocando num lugar de inutilidade. E esse pilar adicional, ele leva uma profundidade ética importante sem te moralizar aqui. E é bom você levar isso em consideração na hora de tomar a decisão, tá? Não é decisão rápida, não é decisão fácil, mas ela tem que ser decisão tomável, tá? O quanto antes, obviamente. Bom, é isso. Então, olha para essas questões, olha para os sinais, porque eles sempre falam, e a partir daí você vai ter como fazer de fato uma decisão de desligamento humana
pensando na pessoa, em você, na empresa, tudo ao mesmo tempo. Desligar alguém próximo é muito mais difícil que você pode imaginar, e vai ser a decisão talvez pior que você vai tomar como founder ou dono de empresa. Mas tem uma decisão pior, que é a que a maioria toma sem perceber, que é a decisão de não decidir. E não decidir é uma decisão horrível. Adiar 18, 24, 36, 48 meses, ele paga um custo silencioso, é um custo alto. Ver gente boa sair sem entender por quê, sentir que a empresa ficou pesada demais, sem identificar por que ela está pesada, qual o ponto disso. O ponto exato quase sempre é uma cadeira ocupada sem entrega. E principalmente quanto mais alta essa cadeira estiver, pior é o impacto, tá? E um silêncio que é sustentado, é mantido por quem deveria de fato falar, ele é muito barulhento. Pensa nisso aí que é importante, tá? E pensa também no fato que daqui a 5 anos você vai se perguntar por que esperou tanto. E eu já vi essa pergunta muitas vezes, já ouvi essa pergunta muitas vezes. A resposta nunca foi a coisa certa. É sempre assim, eu sabia, mas eu tinha medo. E esse foi o ponto de hoje. Então, fica para você esse ponto, para você pensar, raciocinar, se for o teu caso, refletir sobre. Quer saber um pouco mais? Quer entender um pouco mais do que eu faço, como eu faço? 2 caminhos para você. Instagram, Edu Valneide, e com W, por favor. E no LinkedIn, Eduardo Valneide. Pode me seguir lá, pode mandar mensagem, comentários, críticas construtivas são sempre bem-vindas também. E voltamos na quinta-feira com mais um episódio do nosso podcast aqui. Grande abraço, valeu!